Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito bom saber que você está conosco aqui no programa que está há mais de 6 anos no ar. E é um programa que vai levar informações para você a respeito de temas internacionais, regionais, locais e especialmente temas que mexem um pouco com a dinâmica do sistema internacional, mas também com a nossa vida particular, aquela vida que vai transformar um pouco as questões sociais. É isso que nós vamos fazer aqui no programa Globalizando. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Quero logo dar boas-vindas para a nossa equipe de locutores, a começar por Carol Nascimento. Bom dia, Carol. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você, ouvinte da Rádio UNAMA que está nos escutando hoje. O programa de hoje está cheio de informação, conversa de qualidade. Quero lembrar que temos a nossa página do Facebook, Programa Globalizando. Faça que nem a Keila Farias, que acompanha a gente por lá. Um abraço para você, Keila. Muito bem, informação de qualidade pela nossa página oficial no Facebook. E também na nossa equipe de locutores está a queridíssimo Luiz Orlando. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. Queria mandar um abraço lá na seguidora do Twitter, a Giovana Ramos. Queria lembrá-los também para seguir o nosso Twitter. O endereço é @pglobalizando. Muito bem, formada a nossa equipe de locutores. Vamos então logo dizer qual é o tema do programa de hoje, né? Nós vamos falar sobre o racismo e a consciência negra no mundo. Uma temática atual, importante e que nós não devemos deixar de comentar, especialmente num programa como esse que tem temas tão relevantes. Para falar um pouco sobre esse tema conosco, nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio UNAMA a professora Letícia Barriga. Ela é licenciada em bacharel em História pela Universidade Federal do Pará, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana pela Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, especialista em Conservação Preventiva do Acervo Documental, mestre em História Social da Amazônia pela UFPA e doutoranda pelo mesmo programa. Tem experiência na área de História, com ênfase em História da África e da Amazônia. Professora Letícia, é um prazer receber a senhora aqui no programa. Bom dia, Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. O prazer é todo meu e eu fico muito grata pelo convite de participar de um tema tão relevante como esse. E falar de racismo e consciência negra é falar também de um dos problemas mais sérios que afetam um pouco as relações humanas no mundo e no Brasil, né, professora? Isso mesmo, principalmente em países como o nosso, que tiveram processos de colonização pautados pela diáspora africana e pelas desigualdades raciais também. Muito bem, então esse é o tema que nós vamos conversar hoje. Você é nosso maior convidado, pode participar com a gente pelas nossas redes sociais que o Luiz e a Carol já falaram. Pode também mandar algum tipo de sugestões pelo nosso e-mail, o @programa Globalizando, aliás, programaglobalizando@gmail.com. Participe conosco. Globalizando. Fique por dentro. E tem informação chegando para você agora. Olha só, o movimento negro é uma forma de sintetizar todas as reivindicações ao longo da história pelos direitos da população negra, que há séculos sofre com o racismo estrutural e suas consequências espalhadas de diversas formas no mundo inteiro. O movimento negro mobiliza milhões de pessoas ao redor do mundo em busca de equidade dos direitos e condições. Por exemplo, nos Estados Unidos, se teve o ativismo de líderes como MLK e Malcolm X. Dessa forma, assim como no Brasil e nos Estados Unidos, os movimentos sempre buscaram em comum o respeito aos direitos civis da população negra e o combate ao racismo enraizado até hoje nas estruturas sociais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos recebendo nos estúdios hoje a professora Letícia Bahia. Ela é especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana pela Faculdade Integrada Brasil-Amazônia. Professora Letícia, já tem uma pergunta aqui da Emanuele Costa no Instagram. Obrigado, Emanuele. Por que o Dia da Consciência Negra ocorre em 20 de novembro? Bom, Emanuele e todos os ouvintes da Rádio UNAMA, antes de falar do 20 de novembro, porque essa data é importante a gente compreender o conceito consciência negra, né? Então, consciência é parte de toda uma reflexão, toda uma análise crítica, é um reconhecer-se na cultura africana, é um reconhecer-se essa herança que nós temos, não apenas cultural, mas também étnica, genética. E a consciência, ela trabalha com dois elementos bastante importantes. Sim. O primeiro é o ser, é você se identificar, e o segundo é o agir, quando você se identifica. Uhum. Então, a consciência negra é esse
esse processo de reflexão que você identifica a herança africana, mas também identifica o racismo existente na nossa sociedade. E o 20 de novembro é uma data bastante emblemática porque se comemora, se relembra, se rememora a morte de Zumbi de Palmares, né? E é uma data que desloca todo esse processo de conscientização para o protagonismo do povo negro, né? Entendi. Então, é uma data que o movimento negro sempre reivindicou, né? Em contraposição ao 13 de maio, Perfeito. que era A a data libertação comemorativa, dos escravos. vindo de uma lei, né? Uma lei que é a nossa menor lei que a gente tem. A Lei Áurea só tem 2 artigos, né? Então, ela não consegue, de fato, ela não criou, de fato, uma inserção, políticas públicas que inserissem os quase 700 mil escravos que foram postos em liberdade em 1888. Então, são 2 artigos. O primeiro que torna proibida a escravidão e o segundo que coloca os escravos em liberdade. Pronto, acabou por aí. E se você for perceber, já em 1850, na Lei de Terras, já tinha se preparado para dizer o negro pode até ser livre, mas ele não vai poder ter terra, ele não vai poder ter bens, etc. Né? Direitos sociais, políticos, enfim. Então, é por isso que temos um consenso, e o próprio movimento negro coloca isso, que o dia 14 de maio é o dia mais longo da história, porque dura até hoje, né? Perfeito. Porque, de fato, não houve políticas públicas, um projeto de inserção social. Então, o 20 de novembro é uma data que desloca esse processo de consciência negra, né, de reflexão, de denúncia ao racismo para o protagonismo negro. É o dia da resistência, perfeito, né? perfeito. E aí, por isso que se traz para a nossa memória, para a nossa história, uma figura que foi historicamente silenciada nos livros didáticos, que foi Zumbi dos Palmares. E nesse sentido fica até sem sentido um pouco falar assim, não, consciência negra não, mas consciência humana sim. Ou seja, perde um pouco essa ideia de que, na verdade, todos temos consciência humana, mas, na verdade, tem uma consciência que foi subjugada, que foi submetida, que foi silenciada, que é a consciência negra. Por isso, com certeza, Tito. Inclusive, a gente pode fazer até uma comparação quando se questiona a ideia da raça, né? A raça é só raça humana, raça é apenas um conceito biológico, né? Mas em sociedades como a nossa, o próprio Kabengele Munanga, que é um antropólogo, né, congolês que mora há anos no Brasil, ele fala que em experiências como a nossa, a raça também é um conceito social. Com certeza. Social e histórico exato. e que estabelece hierarquias étnicas, culturais e que alija da proteção do Estado e da ideia de cidadania, né, 54% da nossa população que, né, o Brasil, nós sabemos, é o segundo país no mundo que mais tem povo negro, só perde para a Nigéria em quantitativo de pessoas. Então, se a gente pega 54% de brasileiros que se autodeclaram negro, são mais de 100 milhões de habitantes. Muito bem, professora Letícia Barriga conosco no programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E olha, nós temos participação dos nossos ouvintes. Aliás, você também pode participar conosco pelas nossas redes sociais. Está interessada no tema? Faz pergunta pra gente. Nós estamos com a professora Letícia Bahia aqui respondendo o seu questionamento. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Diana Almeida, eu sou aqui do bairro do Parque Verde e eu gostaria de saber qual a origem da desigualdade racial. Bom, Diana, eu acho que antes de falar qual é a origem dessa desigualdade racial, é importante a gente pautar que a ideia de raça aí que se desdobrou, né, em todo um processo de desigualdades é uma concepção moderna, né, de raça. E essa concepção ela vai se construindo e vai se delineando a partir de um período específico da nossa história, século XV, XVI, concomitante a 2 grandes eventos que a gente vai vivenciar na história ocidental, na história da Europa. E que aí vai trazer, né, vai modificar, de fato, a partir desses 2 eventos, a vida e a história de outros povos fora da Europa. O primeiro foram as grandes navegações, né, que projetaram os europeus a lugares para eles desconhecidos, é importante a gente reforçar isso, e concomitantemente as grandes navegações, que vai manter um contato dos europeus com povos que eles não conheciam, com terras que eles não conheciam, a gente tem a formação do pensamento moderno, da ciência moderna, né? Então,
O projeto colonizador, que foi resultado das grandes navegações, ele vai se fundamentar numa ideia de hierarquização das raças. Vejam que nenhum povo que vai dominar o outro, ele vai considerar aquele povo igual a ele ou superior, né? Então ele projetou em todos os povos que foram sendo dominados por eles, pelos europeus, a ideia de inferioridade. Então começa a se constituir as raças, essa hierarquização. E o pensamento moderno, a ciência moderna, ela legitimou por muito tempo essa ideia de raças hierarquizadas, né? Então, as desigualdades raciais que a gente encontra no nosso país, em países que passaram por projetos de colonização, por processos colonialistas, né? Principalmente com o advento da diáspora africana, são desigualdades que surgem a partir da concepção moderna de raça, século XV e XVI, e dos projetos de colonização que levaram a processos colonialistas, e aí trazem consigo toda uma colonização do saber, do ser, do poder, como já colocava o Aníbal Quirrano, né, falecido, e o Edgar de Lander, que são autores decolonialistas, ou seja, há toda uma colonialidade do se pensar, né, do se pensar o mundo, das relações de poder, né, do pensamento, do conhecimento, né? Então, a origem das desigualdades raciais em países como o nosso, a gente tem um ponto localizado, que é a Idade Moderna e o pensamento moderno, enfim. Muito bem, professora Letícia Barriga conosco, dando um show aqui nas respostas sobre a questão da discriminação racial, sobre a consciência negra, desigualdade racial. Muito bom saber que você está conosco. Globalizando nas ruas. Este é um quadro que eu gosto muito porque leva o aluno, o produtor do curso de Relações Internacionais nas ruas para ter mais informações, para falar temas interessantes que comungam do tema geral do programa. E hoje nós vamos receber, está estreando no programa, o queridíssimo Paulo Vitor Azevedo, que tem informações para você. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estamos aqui na Unama Ananindeua com a Samile Valadares, que é idealizadora e coordenadora do projeto Perpetuar, que trabalha com comunidades quilombolas, e hoje ela vai falar com a gente um pouco mais sobre esse projeto. Bom dia, Samile. Bom dia. Então, Samile, conta um pouco pra gente sobre desde quando esse projeto existe. Bem, eu sou quilombola do Quilombo de Jacundaí, território de Jamboaçu, e o Projeto Perpetuar ele é uma iniciativa coletiva de fortalecimento da identidade, da ancestralidade e da territorialidade quilombola. Ele surgiu por meio de uma mobilização familiar e comunitária em 2014, e a partir daí ele foi se moldando, ganhando vida. Final de 2017, nós demos um nome para o projeto, que foi Perpetuar, em homenagem à minha avó Perpétua, que era mulher quilombola, tinha pouca escolaridade, mas sempre foi uma grande educadora. Em 2018, nós fizemos uma campanha de arrecadação de livros, Plante um Pé de Livro no Quilombo de Jacundaí, para montarmos a nossa biblioteca. Em setembro de 2019, nós inauguramos a Quilomboteca Oswaldina Valadares, primeira biblioteca comunitária do território de Jamboaçu. Certo. E como ele funciona? Bem, o projeto Perpetuar está organizado em 6 grupos de trabalho: a biblioteca, a educação, o artístico-cultural, saúde, comunicação e esporte. E nós atuamos na comunidade de Jacundaí, no território quilombola de Jamboaçu, por meio desses grupos de trabalho. Nós temos algumas atividades fixas, como a ciranda do PSE, o Perifa Poeta, que nós trabalhamos por meio da arte e da cultura a educação quilombola. A ciranda do PSE, por exemplo, nós preparamos os nossos e as nossas para adentrar a universidade e para permanecer. Muito bem, essa foi a Samile Valadares conosco aqui no Globalizando. Ela conversou um pouco sobre o projeto Perpetuar, o qual ela é idealizadora e coordenadora. Samile, muito obrigado. Nada. E agora saio com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Paulo Vitor. Sensacional sua participação, mostrando na prática essa questão do protagonismo dos movimentos negros dentro da nossa perspectiva social. E agora para mais um quadro do programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui nos estúdios com a professora Letícia Barriga, ela que está conversando com a gente sobre a questão do racismo e consciência negra no Brasil e no mundo. E já temos perguntas aqui, professora, do Ítalo Souza pelo Instagram. Obrigado, viu, Ítalo? Ele pergunta o seguinte: quais as principais políticas públicas vigentes para diminuir essa desigualdade racial?
Bom dia, obrigada, Ítalo, pela pergunta. É sempre importante falar de políticas públicas, né? Políticas públicas é um conjunto de políticas que parte do Estado, né? E no caso aqui, do nosso Estado brasileiro. Bem, atualmente, eu acho que tem duas políticas bastante relevantes que ainda a gente pode encontrar, porque a gente percebe de um tempo para cá algumas mudanças que retiraram alguma dessas políticas, né? Mas tem duas que são bastante relevantes, que primeiro são as políticas de cota, né? Que foram homologadas desde 2004 no Brasil, e aí estabelece cotas para estudantes negros ingressarem nas universidades. Vejam que o Brasil é um país hoje que se autodefine 54% de pessoas, né, como negras, entre as categorias pardas e pretas do IBGE. Mas até 2015, apenas 13% dos estudantes que conseguiam chegar às universidades públicas eram negros, né? Então é uma equação que não se equaliza, né? Então, nesse sentido, as cotas elas vêm como uma medida emergencial de reparação, né, diante de todo... Essa é a lógica das cotas, né? Essa é a lógica das cotas. Por ser uma política de ação afirmativa, ela segue o tripé da reparação, reconhecimento e valorização. Perfeito. A outra é a própria Lei 10.639, de 2003 também, que é uma lei que altera o currículo escolar da educação básica, altera o artigo 26 da LDB e coloca como obrigatórios o ensino e história da cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Isso é fundamental porque reestrutura a matriz curricular. Perfeito. Né? Vejam que quando eu estudei, eu só via a participação do negro até a abolição, né? Do indígena só na chegada dos portugueses. Parece que depois não houve participação desses dois grandes grupos étnicos. Então, nesse sentido, essas políticas públicas são importantes. O Brasil, ele assume esse compromisso desde 2001, quando ele se torna signatário na Conferência da ONU, que ocorreu na África do Sul, em Durban, tá? E aí, quando ele se torna signatário de toda um comprometimento de aplicar políticas públicas, a gente começa a perceber uma mudança na postura do próprio Estado brasileiro. E é interessante também que, além da educação, né, a gente também tem políticas específicas no campo da saúde, né? Então, por exemplo, o programa de anemia falciforme, né? Sim. Que é uma anemia própria de pessoas com alto índice de melanina, né? Ou seja, o povo negro. Então, são políticas específicas para o campo da saúde. Então, em todas as dimensões sociais e todas as áreas, são precisas políticas específicas para grupos minorados em relação ao acesso aos seus direitos. Professora Letícia Barriga está dando um show aqui no programa Globalizando, falando dessas questões. Globalizando apresenta Eu Faço Relações Internacionais. Como eu sempre falo, este é um quadro que eu gosto muito de fazer no Globalizando, porque nós trazemos um acadêmico de Relações Internacionais para falar um pouco da sua experiência dentro do curso. E eu estou recebendo agora o aluno Rafael França, ele é do 6º semestre de Relações Internacionais. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando. Obrigado, Tito. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos aqui presentes e a todos os ouvintes. Agradeço a presença. E deixa eu te perguntar uma coisa aí, como é que é a tua história dentro de Relações Internacionais? Bem, basicamente... quando eu comecei a entrar na adolescência, ali por 15 anos, eu tentei procurar realmente o que eu gostava dentro do ensino fundamental. As matérias que mais me sentia afinidade. Certo. E história e geografia sempre estavam ali. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar por conta própria qual o curso mais parecido que tinha a ver com essas matérias. Tanto que eu comecei aos 18 anos, em 17 para 18 iniciei o turismo. Sério? Você fez turismo? Turismo. Interessante, interessante. Só que no segundo mês de turismo eu descobri que não era aquilo que você queria. Que eu queria pra mim. Era muito... Eu não sei, eu tava procurando ainda. Você eu não era tinha novo, se identificado, né? Não tinha me identificado, aí me dei a oportunidade de procurar mais um pouquinho. Aí, posteriormente, eu descobri Relações Internacionais, e na época eu tenho família em Manaus, e fui residir em Manaus porque... também tinha um curso lá, uma faculdade La Salle lá, que é uma faculdade reconhecida e boa, com certeza. inclusive. Comecei cursando por lá, e quando eu comecei cursando por lá, eu estava morando sozinho praticamente. Eu saí da minha família justamente para estudar esse curso. Perfeito. E então, para mim, esse curso era mais que um curso, era uma coisa que eu só tinha ele de compromisso ali naquela cidade. Perfeito. E realmente eu acabei, foi um casamento assim, à primeira vista. E eu trago esse conceito essa frase que eu escolhi para mim, de abrir portas, porque a partir daí eu descobri que eu precisava aprender novas línguas, inglês,
Aí depois eu tranquei esse curso porque eu fui morar um ano nos Estados Unidos para aprimorar meu inglês e conhecer coisas novas. E isso também fez eu conseguir novos trabalhos. Maravilha. Em aeroporto, essas coisas afins. E voltei para Belém com esse conhecimento um pouquinho agregado e também experiência de vida. E voltei justamente para finalizar o curso aqui na UNAM. Empolgado e cheio de amor por relações internacionais, né? Sim, ainda sou. Deixa eu falar uma coisa. E para os ouvintes que estão nos acompanhando agora, que estão querendo descobrir o que fazer, você recomendaria relações internacionais? Eu recomendaria para quem gosta. Primeiramente, você precisa descobrir, fazer o que realmente você faz e vai além da obrigação. Os olhos têm que brilhar por isso, né, Rafael? Exatamente. Não adianta você fazer um curso, qualquer que seja, Perfeito. Que não goste, só por obrigação ou por alguma coisa assim, mas você precisa saber o que você quer. Depois disso, eu recomendo 100%. É um curso que eu não me arrependo em nenhum momento. Muito bem, Rafael. Muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Nada, obrigado, pessoal. Bom dia. E esse foi Rafael França, do 6º semestre de Relações Internacionais. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Muito obrigado a você que está ligado na Rádio Nama. Este é o programa do curso de Relações Internacionais. Nós estamos há mais de 6 anos no ar, um programa reconhecido nacionalmente, com vários artigos produzidos sobre isso, e também já apresentamos esse programa em vários eventos de Relações Internacionais do Brasil e é reconhecido como um projeto de extensão vencedor do curso de Relações Internacionais. Aliás, se você tem interesse em fazer Relações Internacionais e quer prestar vestibular da UNAMA, você sabia que o vestibular da UNAMA é agendado? Você entra no site da UNAMA, coloca lá vestibular.unama.br e você vai ser redirecionado para a sua página e você agenda a sua prova de vestibular. E você vai lá, faz a sua prova, já procura a gente, eu vou estar lá próximo da sala de vestibular, e a gente já vai conversar sobre o curso, já se matricula e olha, nós estamos abrindo turmas para de manhã e para noite, viu? Então se você quer estudar de manhã, tem uma turma já aberta para você fazer vestibular e à noite também. Então nós estamos aguardando você aqui na UNAMA para fazer um dos melhores cursos da universidade, que é Relações Internacionais. Hoje nós estamos no programa falando sobre racismo e consciência negra. E a convidada é a queridíssima professora Letícia Barriga. Ela é licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do Pará, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana pela FIBRA, especialista em Conservação Preventiva do Acervo Documental, mestre em História Social pela Amazônia e da Amazônia pela Universidade Federal do Pará e doutoranda pelo mesmo programa. Tem experiência na área de História, ênfase em História da África e da Amazônia. Globalizando. Fique por dentro. Zumbi dos Palmares nasceu no estado de Alagoas e foi o principal representante da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Foi o líder do Quilombo dos Palmares, lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil e faleceu em 20 de novembro de 1695, hoje atribuído ao Dia da Consciência Negra. A representação do dia ganhou força a partir de 1978, quando surgiu o Movimento Negro Unificado no país, que o transformou em Dia Nacional e que contribui junto a outros coletivos para o fortalecimento do movimento atual no Brasil, reforçando as lideranças, a história e a cultura das etnias africanas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Letícia Barriga, ela que é licenciada e bacharel em História, doutoranda pelo Programa de História Social da Amazônia na Universidade Federal do Pará. Antes de conversar com ela, eu gostaria de mandar um abraço para a minha queridíssima amiga, aluna da Cosmopolita, Direito do Cosmopolita, Ilim Barros. Ilim, muito obrigado pela preferência de um dia, muito obrigado também por valorizar também o nosso programa Globalizando. Jacirema Cordeiro no Instagram manda uma pergunta que eu acho muito interessante, professora. Qual a importância da figura de Zumbi dos Palmares para o que ficou marcado como o Dia da Consciência Negra? Bom, a sua importância se resume na resistência, né? A resistência do povo negro, né, seja dos africanos que tinham chegado aqui no período da colonização, né, e foram subjugados à escravidão, né, e no decorrer de todo o processo colonial e imperial, quando o Brasil assume sua independência e depois
na República sempre existiu, né? Então, quando a gente escolhe, né, quando a gente demarca a figura do zumbi, né, como o dia 20 de novembro, né, que foi o dia da sua morte, demarca como um dia específico de reflexão, de denúncia, de lembrar para não esquecer todo esse processo de escravidão, a gente desloca para o protagonismo negro, né? Então, era uma data já bastante reivindicada, principalmente pelo movimento negro unificado, como colocou o Igor anteriormente, que foi movimento que surge na década de 70, período, né, do regime civil-militar no Brasil, e aí coloca a pauta do movimento negro na ordem do dia, né? Então, conjuntamente a historiadores, a pesquisadores que começam a descobrir documentos sobre zumbi na década de 70 do século XX, né? Eles recuperam essa imagem e o deslocam para o seu protagonismo que a história sempre silenciou. Professora, o Igor tem uma pergunta bastante interessante com relação a essa temática. Professora, a gente tem debatido muito aqui no programa essa questão do Zumbi dos Palmares, da sua importância, etc. Eu queria saber de onde vem a denominação de quilombo e, atualmente, qual a importância dos quilombos na resistência? Bom, quilombo, o termo quilombo, ele é um termo de origem banto, né? Então a gente sabe que a maioria dos africanos que vieram para cá como escravizados, eles vieram de 2 grandes troncos linguísticos, né? Mais ao sul do continente africano, os banto e acima os sudaneses. Então a origem banto ela é muito forte, né, na nossa cultura. Inclusive, tem um pesquisador linguista, o professor Ney Lopes, que ele conseguiu catalogar mais de 1.500 verbetes e palavras de origem banto que foram incorporados no nosso vocabulário. 1.500? E que a gente pensa que é de origem portuguesa, mas é de origem banto, né? Inclusive, ele tem o dicionário banto no Brasil. E aí, quilombo vem de origem banto, e aqui no Brasil, ele se torna um símbolo da resistência, né, escrava no período colonial, desde o século XVI, século XVII, e ele vai percorrer todo o século XIX com o Brasil já independente, né, porque infelizmente com a nossa independência nós não abolimos a escravidão. A escravidão ela vai ser abolida um ano antes da República. Então, quilombo é sinônimo de resistência, de contraposição efetiva ao sistema escravista, porque você rompe com essa sociedade escravista e constrói uma sociedade alternativa à escravidão. Então, o quilombo, naquele momento, ele surge com esse símbolo de resistência. Hoje, nós temos as comunidades remanescentes quilombolas, né? Que são comunidades que estão também com lutas contemporâneas, principalmente de titulação das suas terras, né? E são comunidades que são remanescentes dos antigos quilombos, né? Então, hoje a resistência, a luta, ela tem outros significados, principalmente no reconhecimento, né, na não invisibilidade. Exato. Porque é uma das principais queixas, né, que se ouve, essa questão da invisibilidade. Inclusive a fala de uma quilombola aqui do Abacatal, que é um quilombo em Ananindeua, né, que as pessoas desconhecem, ela fala que eles são invisíveis perante a sociedade. Então, a questão de compreender, de ouvir as vozes dessas pessoas que estão historicamente lutando contra uma ordem estabelecida que sempre os subjugou, é importantíssimo. Inclusive, eles existem porque eles resistem durante todo o decorrer do processo de colonização. Muito bem, e durante o governo Lula receberam assim muito atenção, muitas políticas públicas voltadas. Eu que estou lá no INCRA, a gente sabe o quanto também, em termos de regularização do seu território, foi muito importante, até com reconhecimento antropológico sobre as suas áreas. Muito bem, professora Letícia Barriga, que está conosco no programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Letícia Barriga conosco para falar um pouco sobre essa questão do racismo e consciência negra. E temos perguntas chegando agora pelo Facebook. Obrigado. Matheus Araújo, que faz a seguinte pergunta, professora: quais são os desafios de se discutir sobre este tema nos dias atuais, visto que casos e crimes de racismo ainda são recorrentes? Bom, gente, no caso, os desafios, eles são muitos, né? Nós sabemos que o Brasil ele tem um racismo estrutural, ele faz parte, inclusive, do nosso pensamento. E hoje, mais do que nunca, os desafios eles se colocam para a própria sociedade civil organizada, que tem que
que demarcar essa luta. A gente observa na atual conjuntura um esvaziamento e um desmanche de várias políticas que tinham sido colocadas a partir de 2001. Perfeito. Então, por exemplo, a própria CEPIR, que foi a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, hoje ela está subjugada, né, ao Ministério dos Direitos Humanos, Família e da Mulher. A SECAD, que era uma secretaria importantíssima no MEC, que conduzia os processos de educação continuada, né, de formação de professores, foi extinta, né? Então, acho que hoje aumentam-se os desafios, mas são fundamentais esse deslocamento para os próprios movimentos sociais, né, negros, né, principalmente, mas de toda a nossa sociedade, de se demarcar a importância de se discutir ainda, porque o racismo não acabou, ele é estrutural, e se nós não discutirmos, se nós colocarmos para baixo do tapete, né, se nós ainda tivermos preconceito em ter preconceito, que era uma frase do Florestan Fernandes, nós não vamos discutir algo que não existe teoricamente. Então, acho que é importante demarcar a sua existência e aí debater, dialogar, conversar, construir uma outra forma de pensamento e de ação, consequentemente. Muito bem, professora Letícia Barriga, falando dessa resistência necessária, inclusive, no governo atual, que vem desmobilizando uma série de direitos. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. E nós estamos recebendo nos estúdios para falar desse importante projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, que é o Site Internacional da Amazônia, Isabelle Reis. Bom dia, Isabelle. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Nama FM. Bom, a nossa semana começa na segunda-feira, dia 25, com o texto da Laura Couto, do segundo semestre, que terá como tema a eliminação da violência contra a mulher. No dia 27, na quarta-feira, Isis Maíra, do sexto semestre, trará um artigo incrível sobre a atual crise do Chile, abordando seus vários aspectos. Na sexta-feira, dia 29, entrará um artigo especial sobre a Black Friday, como surgiu e como ganhou força internacional. Esse artigo é uma colaboração das acadêmicas do sexto semestre de RI, Ana Adriane e Isabelle Reis. E para iniciar bem o final de semana, no sábado teremos as dicas de filme como de costume. E para fechar bem nossa semana, no domingo, teremos os importantes destaques da semana com a seleção das principais notícias no cenário internacional. Então, professor, o senhor não acha que os temas dessa semana estão interessantíssimos? São muito interessantes, até porque é uma produção dos alunos que reverbera um pouco o que a gente estuda em sala de aula. Por exemplo, o seu artigo com a Ana vai discutir uma coisa interessante de economia. A da Isis também vai falar um pouco sobre essa questão do Chile. É sempre um tema que a gente discute em relações internacionais. Agora, fala pra gente como é que se faz para acessar todo esse conteúdo. Bem, é muito simples, basta acessar nossas redes sociais para acompanhar cada notícia e informação, e lá nós teremos o link para você se direcionar para o site. Internacional da Amazônia no Facebook e @Inter da Amazônia no Twitter e Instagram. Isabelle, muito obrigado pela sua participação no programa. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Muito bem, Isabelle Reis conosco no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E como você sabe, nós estamos conversando com a professora Letícia Barriga, estamos falando sobre racismo e consciência negra e temos participação dos nossos ouvintes. Olá, meu nome é Ítalo Bermiller, de Redenção. Existe algum outro órgão que o indivíduo possa recorrer, além da delegacia, ao sofrer um ataque racista? Bom, eu fui pesquisar, na verdade, né? E além das delegacias, tem dois canais importantes para fazer denúncia de racismo. Tem o Disque 100, que você pode fazer ligando, né? Sem ter que ir fisicamente a uma delegacia. E em algumas regiões do Brasil, existem já delegacias especializadas, né? Em crimes raciais, que é fundamental você ter um espaço próprio, né? Com pessoas preparadas para esse tipo de crime, já que é um crime que trata com a questão da autoestima, é um crime que é minimizado, é um crime que foi por muito tempo inexistente na nossa sociedade. Então, delegacias específicas são fundamentais. Mas, para além da denúncia, é bom reforçar aqui que essa denúncia pode gerar um processo. Sim, né? Perfeito. E o processo ele pode chegar nas instâncias jurídicas, se desdobrar em retaliações penais, né? como
como indenizações, e tudo isso é fundamental, precisa sempre de um advogado ou de uma advogada, né? Porque nós sabemos que o racismo, ele é de foro íntimo, né? As pessoas têm um preconceito de ter preconceito, então nunca vão afirmar que são atos racistas, e aí você está coberto com uma assessoria jurídica de um advogado ou de uma advogada, é importantíssimo nesses casos. Professora Letícia, toda vez que a gente recebe um profissional de outra área, mesmo que não seja de relações internacionais, a gente abre o microfone para falar dessa área. E eu queria que você falasse um pouco do curso de História da Universidade da Amazônia, que também está com o vestibular aberto. Tá, então é o seguinte, o nosso curso é um curso que tem acho que uns 5 anos, ele tem um quadro docente bastante qualificado de doutores e doutorandos, né? É um curso que preza por um questionamento da matriz curricular. Nós sabemos que as nossas matrizes, elas são eurocêntricas, né? Mas dentro desse eurocentrismo das matrizes, a gente tenta sempre desconstruir e refletir sobre outras matrizes de pensamento, como pensamento indígena, pensamento africano, enfim, outras matrizes que não o da ciência história moderna, né? Então é um curso bastante dinâmico, interessante. Licenciatura, né? Licenciatura, mas que também, por terem professores pesquisadores, também faz esse equilíbrio com a pesquisa histórica. Então, sejam bem-vindos ao curso de História. Muito bem, professora Letícia Barriga, que é professora do curso de História da Universidade da Amazônia. E este foi o programa Globalizando de hoje. Um prazer muito grande ter você. Obrigado. A galera que participou conosco, mandou abraços pra gente. Muito obrigado. Participou pelas redes sociais, também muito obrigado. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e você pode enviar sugestões de temas pra gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Quero agradecer realmente a presença ilustre da professora Letícia Barriga. Foi muito bom ter você conosco aqui, professora. Muito obrigado. Obrigada, Mário Tito. Obrigada a todos aqui da produção. Eu estou imensamente grata de participar e espero receber outros convites posteriormente. Com certeza absoluta. Quero agradecer quem fez perguntas pra gente: Emanuele Costa, Diana Almeida, Ítalo Souza, Jacirema Cordeiro, Matheus Araújo, Ítalo Obermiller. Também na locução quero agradecer a Luiz Orlando. O Luiz Orlando é auxiliar de coordenação da equipe do Globalizando. Luiz, muito obrigado. Obrigado, professor Mário Tito. Obrigado, professora Letícia. Obrigado você, ouvinte da Rádio Nama. Queria fazer um convite e alertá-los para acompanhar nosso programa da semana que vem, cujo tema é o Dia Internacional da Luta contra o AIDS e HIV. Muito bem, obrigado, Luiz. Quero agradecer Igor Cardoso, ele que é o líder da equipe de conteúdo do programa Globalizando. Igor, muito obrigado. Eu que agradeço, Mário Tito, agradeço também a presença dos nossos ouvintes que mais um sábado estiveram aqui conosco. Quero também deixar que os nossos ouvintes nos acompanhem através das nossas redes sociais, no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @PGlobalizando, e no Instagram, @Programa Globalizando, além do nosso YouTube, Programa Globalizando, que lá também é postado o nosso podcast e também o Globalizando News, que é chamado de Globecast aqui na nossa produção. E eu quero agradecer também a Carol Nascimento. A Carol é a coordenadora da nossa equipe do Globalizando. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário Tito. Obrigada a você, ouvinte da Rádio Nama, pela companhia. Agradeço também muitíssimo a professora Letícia pela participação no programa de hoje. E não esqueçam que este programa você pode acompanhar pelo site internacional da Amazônia, pelo portal do Grupo Ser Educacional, o portal Leia Já, e na segunda-feira já vai estar disponível no nosso canal do YouTube o nosso podcast com o programa de hoje. Se você perdeu, ouviu pela metade, confere no nosso canal do YouTube, que lá você vai poder acompanhar. Muito bem, quero aproveitar para mandar um abraço também para Euclidiane Silva, que está conosco participando do Globalizando. Elke, um abraço para você. E este programa também foi produzido pelas internacionalistas Juliana Cardoso, Bruna Pinheiro e Gabriela Nunes nas assessorias, além de Jorge Amarante nas orientações e revisão do roteiro, Luísa Veiga, Daniele Moraes, Larissa Lacerda, Larissa Santos na playlist, Janine Medeiros, Marcos Dutra, Samuel Rosa e Ana Beatriz Cruz nas entrevistas, Larissa Cunha nas curiosidades, Leonardo de Castro nas dicas e auxiliar de orientações, Isis Maíra, Ana Vitória Oliveira, Eric Rodrigues, Emi Vilas Boas, Jennifer Souza, Nayara Santos e Cauene Ibiapina nas mídias, Paula Castro, Jade Germano, Vitor Azevedo e Paulo Gomes nas externas, Pablo Gomes, Felipe Soares, Tayana Luzia, Brenda Thalita na produção de conteúdo, Verena Moura e Giovana Lima no roteiro e Eike Teófilo nas oportunidades e notícias. A produção é do curso de Relações
Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio aqui, o queridíssimo Wardel Monteiro e a participação de Bebel Chaves. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida. A direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.